Olá, meus amigos vets, tudo bem? Meu nome é Janaína Souza Paula Uberst e eu sou patologista veterinária do Laboratório Lacour. Nós percebemos durante a minha carreira o quanto tem sido difícil, o quanto os veterinários têm um pouco de dificuldade na hora de coletar um exame, que tubo eu coleto, para que serve, aonde eu uso, né? Aquele desespero todo, né? Preciso diagnosticar uma doença e o que eu faço? Né? Então essa série de vídeos vai ser para ajudar vocês a qual amostra você vai pedir, em que tubo você vai coletar, em que material que você vai usar, qual a melhor forma, quais as vantagens, as desvantagens de todos os próprios exames, né? Que às vezes tem exames que são mais específicos, às vezes tem exames que são mais sensíveis. Então a gente vai explicar tudo isso para vocês na sequência dos vídeos. Então, pra gente começar a nossa série de vídeos, eu achei bem interessante nós falarmos um pouquinho de cada material que normalmente os laboratórios disponibilizam. Vai brincar com a amiga, vai! Então hoje vamos começar com o queridinho da galera, que é o tubo de EDTA, tá? Então, o tubo de EDTA normalmente é o tubo de tampa roxa, tá? Essa parte de tampa roxa, ele pode variar um pouco. Ele pode ser um roxo mais violeta, mais rosada, não necessariamente vai ser um roxo, tá? O importante é sempre vocês conferirem se tá escrito EDTA no tubo, e às vezes ele pode ser K3 ou K2. O que diferencia? O K2, ele é o de potássio, e o K3, ele é o tripotássio. Isso diferencia um pouco na forma solúvel, ou seja, você vai ver que ele tem umas gotinhas na parede do tubo. E o que é o nosso EDTA? O nosso EDTA, ele é um ácido etileno diamino tetracético. Para que ele serve? Ele é um quelante de material inorgânico, tá? Normalmente é de minerais. Mas o que ele mais foca, o que ele é mais utilizado é para fazer um quelante com cálcio. Então, se a gente for lembrar, ou fazendo uma pequena relação com carvão ativado, quando a gente usa nos nossos pacientes, o carvão ativado normalmente é para neutralizar as toxinas, para que elas não sejam absorvidas e caiam no trato gastrointestinal para ser liberado nas fezes no final. Então, o carvão ativado, ele se liga a essa toxina, fazendo com que ela não seja mais utilizável. Então, é mais ou menos essa ideia que o EDTA ele faz no cálcio. Ele se liga ao cálcio, fazendo com que ele não seja metabolizado ali naquele sangue que está no tubo, e ele não comece uma cascata de coagulação. E uma coisa interessante que vocês sempre têm que dar uma olhadinha e uma observada nos tubos de EDTA é que cada tubo ele varia um pouquinho em questão de tamanho, de volume que você tem que colocar de sangue, e isso é muito importante, que muitas vezes, eu sei que pela correria, né, tá lá com o cachorro na mesa, o cachorro se batendo, você tem que coletar, daí corre atrás de tubo, e muitas vezes a gente não se atenta. Às vezes eles conseguem coletar 1 ml, né, quando consegue, às vezes coleta 5 ml, então é sempre aquela loucura na hora de fazer a coleta. Mas tem uma coisinha que a gente precisa sempre estar observando nessas amostras, nesses tubos. Então, alguns tubos, pelo menos a maioria dos tubos, eles apresentam um cortezinho ou uma faixa que eles indicam o quanto de sangue que você tem que colocar máximo. Tá? Então, quanto máximo de sangue que você pode colocar naquele tubo. Se você colocar mais do que esse risquinho, a quantidade de EDTA que tem nesse tubo, ele não vai ser o suficiente para quelar o cálcio. Então, o que vai fazer? Aumenta a probabilidade da sua amostra coagular futuramente, tá? Às vezes ela não coagula ali na hora que você acabou de coletar, que você homogeneizou, que você fala, nossa, que amostra, né, linda, tá perfeito, ok? Chega no laboratório, o laboratório te liga e fala, então, a amostra está coagulada. Então, pode ser por causa disso. Então, nós temos vários tamanhos e vários volumes de sangue ou de tubos, né? Volume de sangue que você pode colocar dentro do teu tubo, tá? É sempre interessante você ficar de olho nisso. Por exemplo, o tubo mini ou tubo pediátrico, que a gente chama também, ele comporta no máximo 0,5 ml de sangue, tá? E os tubos maiorzinhos, eles têm quantidade de volume um pouco mais variável. Então, pode ser de 1 ml, como esse de vidro. A tampa não necessariamente vai ser a vácuo, igual esses, vou mostrar aqui, que você teoricamente acoplaria a agulha aqui dentro e colocaria o sangue. Tem esse daqui que é de 2 ml e de 4 ml. Tem de 3 ml, então tem, né, várias quantidades que você pode colocar. Então, sempre fica de olho, tá? E a quantidade baixa também. É interessante
vocês prestarem atenção, porque quantidade baixa de sangue, então assim, o tubo ele comporta, vamos pegar esse de 4. Ele comporta até 4 ml de sangue nele para ter um quelante interessante para não coagular a tua amostra. Só que eu consegui coletar 0,5 ml de sangue. E eu coloco nesse tubo aqui. Então, como eu mostrei para vocês, o tubo eles têm essas gotinhas de EDTA. Então, quando você coloca uma quantidade muito baixa de sangue num tubo de 4 ml, ele tem muito anticoagulante para pouco sangue. Justamente porque você tem mais um anticoagulante, ou seja, um líquido, com relação, né, comparado à quantidade de sangue que você tem ali dentro do frasco. Porque a nossa intenção é verificar o sangue e não o anticoagulante. E eu aposto que vocês já viram também dentro de algumas caixinhas de kits de, vamos supor lá, Fivifelv, né, que usa às vezes Erliquia, uns tubinhos desse tipo, né? Então, esses tubinhos de tampa roxa, normalmente, eu não vou generalizar, mas normalmente ele contém EDTA também, para fazer a amostra daquele tubo. Tá, Janaína, posso usar, não posso usar? Teoricamente, você pode usar. O problema desses tubinhos aqui é que você não sabe a quantidade, que foi o que eu acabei de comentar ali. Você não sabe o volume que você pode colocar aqui dentro, você não sabe quanto de EDTA tem aqui dentro, você não sabe a validade do tubo, então você não tem muitas informações. Poder você usar, você pode, desde que você esteja ciente de que algumas coisas podem vir alteradas justamente por causa disso, e também porque você não tem informação nenhuma do tubo. E outro tubo queridinho da sociedade veterinária é o nosso tubinhos com acelerador de coágulo. Então, a gente tem 2 tipos. Nós temos o tipo que ele só tem um acelerador de coágulo, que normalmente é o tubo de tampa vermelha, tá? Então, ele só serve, ele tem um pozinho, se você olhar bem para dentro do tubo, ele tem um pozinho que ele ajuda, ele ativa a formação de coágulo. Então, normalmente ele é usado para que a gente acelere a formação desse coágulo, porque a gente possa centrifugar. E por que a gente precisa acelerar o coágulo? Então, é justamente para diminuir a hemólise da nossa amostra. Porque quando o sangue chega pra gente no laboratório, a gente precisa esperar esse sangue coagular. Por exemplo, acabei de coletar, tô ali na clínica, acabei de coletar, mandei pro laboratório. A gente espera esse sangue coagular, porque imagina, a nossa centrífuga, normalmente ela gira a 5.000 RPMs por minuto, tá? Então, a velocidade é muito grande. Então, imagine essas células soltas ali dentro, tudo batendo, né? Se chacoalhando dentro. Então, as chances de você ter hemólise é muito grande. Então, por isso que a gente tem esse tubo que ajuda a acelerar o coágulo, fazendo com que quando a gente for centrifugar essa amostra, ela tenha uma quantidade reduzida de hemólise, tá? E nós temos também o tubo de tampa amarela. Esse tubo de tampa amarela, ele tem um ativador de coágulo também, porém ele tem um gelzinho embaixo que ele ajuda na separação. Então, após a gente centrifugar esse gel, ele faz com que o coágulo ele fique embaixo do tubo, vem o gel, fica no intermediário e o nosso soro fica em cima. Ele ajuda bastante também a diminuir essa hemólise, justamente porque ele faz como se fosse um isolamento do coágulo, evitando com que as células ou os eritrócitos batam e se rompam ali na hora da centrifugação. E nós temos também o nosso tubo azul, que é o nosso tubo de citrato. Esse tubo de citrato também é interessante ver a variedade de cor do tubo, tá? Porque nem sempre ele vem azulzinho bonitinho assim. Às vezes vem um azul meio escuro, que parece um roxo, né? Um azul meio... Às vezes até um pouco mais claro, eu já presenciei um azul bem clarinho, que parece aqueles azul bebê. Então é sempre interessante, e se você ficou meio na dúvida, né? Dá uma olhadinha que todos os tubos ele vem escrito, tá? Citrato de sódio, EDTA, então fluoreto, né? Então ficou meio que na dúvida, dá uma olhadinha. Então, para que a gente usa o tubo de citrato? O tubo de citrato, ele é usado para testes de coagulação, tá? Então, por quê? Qual que é a diferença? Os dois usam anticoagulante, né? Então, vamos colocar até a comparação aqui com o EDTA. Os dois usam um anticoagulante, porém, o EDTA, ele forma uma ligação, um quelante irreversível na ligação com o cálcio, tá? É irreversível. Então, não adianta você fazer alguma coisa, colocar uma solução que esse quelato, né, ou essa ligação, ela não vai ser quebrada. Diferentemente do tubo de citrato, essa ligação, ela é reversível. Então, a partir do momento que a gente vai fazer o teste de coagulação no laboratório, a gente usa kits que nesse kit, ele tem cálcio.
Então, a partir do momento que a gente coloca o cálcio na amostra, ela vai ativar a cascata de coagulação e a gente consegue finalizar o teste para ver o tempo em que essa coagulação, a fibrina que normalmente forma, quanto tempo ela vai demorar para ser formada. Então, é normalmente em segundos que a gente dá o resultado de testes de coagulação. Tá, daí você me pergunta, meu Deus, mas todos vão tentar aquelar o cálcio, coitado do cálcio, mas... Coitado do cálcio. Coitado do cálcio, tem que ser engraçado também. E daí vocês me perguntam, pra que todos quelam cálcio? Porque eu vou mostrar pra vocês que o fluoreto também vai querer quelar o cálcio e... O que acontece? Por que ele é tão importante? Então, quando você tem uma lesão vascular, né? Então, quando a gente começa ali na primeira fase da cascata de coagulação, a gente tem uma lesão vascular, a primeira função que as plaquetas têm, elas vêm e tentam fazer um tamponamento primário. Então, elas vêm, elas ativam e elas começam a se colocar uma sobre a outra para tentar, né, fazer como se fosse um band-aid em cima do vaso sanguíneo, tá? E a partir disso a gente começa a ter a cascata de coagulação. E por incrível que pareça, o cálcio, ele está em quase todas as... toda a cascata já fala, né? Tem várias etapas, mas ele tá em quase todas as etapas. Ele tá na etapa de que ele converte, né, o cálcio. E os fosfolipídios, eles fazem uma conversão do fator 11 para o fator 9 na via intrínseca. E também na via extrínseca ele é bem importante porque ele faz a transformação do fator 7 em fator 7 ativado. E tem mais uma etapa da via extrínseca também, que ele é responsável junto com o fator 10 ativado, junto com o fator 5, junto com fosfolipídios, para que forme o complexo ativador de protrombina. Então, esse complexo, ele faz a conversão da protrombina em trombina ali no final da cascata de coagulação. Então, a gente usa cálcio em várias etapas da cascata. Então, por isso que ele é bem importante para ser quelado, para ser como se fosse velado e não seja ativado de forma nenhuma. Uma coisa interessante também que a gente tem que comentar dos tubos de DTA, porque na veterinária, diferente da medicina humana, que provavelmente você já deve ter percebido, que eles colocam uma agulha que tem uma caixinha que acopla o tubo dentro dessa caixinha, tá? Então faz com que o sangue saia diretamente do vaso sanguíneo para dentro do tubo de EDTA ou do tubo que a gente está querendo utilizar no momento. Isso é muito legal porque diminui a hemólise. Se você percebe, a maioria dos patologistas ou às vezes até os biomédicos, enfermeiros que estão fazendo a coleta, eles já vão girando o tubo para que o sangue entre totalmente em contato com a parede e com o anticoagulante. Diferente da veterinária, que a maioria das vezes a gente tem que ir lá conter o dragão, né? Conter o bicho, ir lá fazer a coleta, e a partir do momento que a gente faz a coleta, você já lesionou o vaso, daí o sangue ele sai de dentro do vaso sanguíneo e vai para dentro de uma seringa. A partir do momento que a maioria das vezes que a pressão do sangue ele entra dentro da seringa, essas plaquetas elas batem na parede da seringa, fazendo com que já ative a agregação plaquetária, e daí vai para a seringa e depois vai para o tubo para fazer a homogeneização. Então isso já começa a ativação. A maioria das vezes você já tem um começo da cascata de coagulação. Por isso que a maioria dos nossos laudos ou vem com plaquetas agregadas ou vem com presença de pequenos agregados plaquetários, né? Às vezes vem coagulada a amostra, né? Com fibrina. Então, justamente por causa disso, que as nossas técnicas ainda têm um pouco de dificuldade, porque às vezes é fácil a gente falar, vamos pegar um Golden, um Labrador, né? Um pastor alemão, que é um cachorro grande, dá para usar essa agulha que tem pressão por vácuo? Dá, se você conseguir fazer a técnica certinha, dá. O problema é quando a gente pega um pincher, um Spitz, que daí, para fazer muita pressão dentro do vaso, é bem complicado, que às vezes você pode até romper o vaso na primeira coleta. Priorizem sempre o tubo de anticoagulante, justamente porque quanto mais você está ali demorando para coletar o tubo, ou achar o tubo, que às vezes o tubo não tá ali, né, tá em outra sala, que isso também vai ser um vídeo que a gente vai colocar mais pra frente, 5 dicas para você diminuir a hemólise da sua amostra.
a cascata de coagulação está acontecendo e a sua amostra já está começando a coagular. E agora nós temos o nosso tubo de fluoreto de sódio, é usado para fazer análises de glicose, de lactato, né, glicemia pós-prandial, pré-prandial, curva glicêmica, né, medição da glicose de acordo com o passar das horas. Esse fluoreto, ele inibe o fosfopiruvato hidrolisado, fazendo com que iniba ou impeça a via glicolítica. As nossas células, elas são movidas a energia. Então, qual que é a principal fonte de energia? É a glicose. A glicose, ela é quebrada, ela é metabolizada para fazer ATP. Lembra daquela aula de bioquímica? Esse ATP, ele é a nossa energia da célula. Então, o fluoreto, ele faz essa ligação com a glicose, fazendo com que ela não seja quebrada, hidrolisada. Porém, o nosso tubo de fluoreto, ele tem uma desvantagem. Por quê? Porque, como a gente acabou de falar, as nossas hemácias, elas precisam do que para sobreviver? Da glicose. Se a glicose, ela não pode ser metabolizada, ela não pode ser usada como energia, o que acontece com as nossas hemácias? Morrem. Quando elas morrem, libera hemoglobina para dentro do nosso tubo. E essa hemoglobina, ela normalmente é o que dá o nome de hemólise para as nossas amostras. E a maioria dos testes, a maioria dos kits que a gente usa na bioquímica úmida, tá? Eles têm uma observação que é o quanto de hemólise, o quanto de icterícia, o quanto de lipemia é suficiente para interferir no resultado da sua amostra, tá? Por isso que normalmente os laboratórios colocam que teve, sei lá, 2 cruzes de hemólise, 3 cruzes de lipemia e que essas alterações, elas podem interferir sim no resultado do seu exame, tá? Então, o que acontece? Quando a gente tem um tempo meio prolongado das células nesse tubo, as nossas hemácias começam a morrer, formando hemólise e às vezes acaba interferindo na leitura da tua glicose pelo aparelho bioquímico. Então, ele preserva, teoricamente, a glicose por 8 horas a 25 graus, então, na temperatura ambiente, em torno de 25 a 28 horas a 28 graus, então, temperatura de refrigeração. E para finalizar os nossos tubos, a gente tem o tubo de heparina. Ele já tem caído bastante de desuso, a gente tem lá no laboratório mais para backup, assim, né, caso aconteça alguma coisa. Mas, antigamente, ele era bem visado e bem, né, focado na parte de animais silvestres ou pet não exóticos. Hoje em dia, a gente sabe que muitas espécies, que futuramente a gente pode abordar com um pouco mais de detalhes, mas muitas espécies não usam mais o tubo de heparina. A gente já está usando o tubo de DTA, porque o tubo de DTA, ele preserva a morfologia das células por muito mais tempo. Então, ele é bem mais interessante nessas situações do que a heparina. O que a gente usa a heparina ainda, pelo menos no laboratório, é para dosagem de amônia, porque ela é bem interessante, tá? Para fazer a dosagem de amônia. A maioria dos laboratórios pedem no tubo de heparina, ou seja, um plasma heparinizado para fazer essa dosagem. Temos o tubo branco também, de tampa branca, então ele é um tubo sem aditivo, então ele não tem absolutamente nada nesse tubo, tá? Ele é usado, pelo menos a gente usa no laboratório, quando a gente extrai já o soro e a gente coloca aqui dentro para fazer transporte para alguma coisa, né? Sorologia de raiva, né? De anticorpos contra a raiva. Então, ele pode ser usado também, se você tiver na sua clínica veterinária, para colocar, às vezes, suave, se você precisar de fazer uma coleta de suave para alguma coisa, é interessante colocar nele, tá? E não no ativador do coágulo, porque ele já tem um pozinho ali dentro que pode interferir na sua amostra. Então, às vezes, para cultura bacteriana seria interessante, porque ele não tem nada. Uma dos materiais que eu gosto bastante ali no laboratório é esse pote coletor de urina universal. Ele é maravilhoso, porque ele serve para quase tudo, tá? Serve para pelo, para fazer cultura fúngica, serve para xixi, serve para cocô, serve para histopatológico, serve para várias coisas. Ele é multifuncional, porque ele é um potinho, né? É algo que tem um reservatório teoricamente grande e ele é estéril, né? Então, sempre quando você pensar, principalmente, gente, na parte de microbiologia, lembrem sempre que microbiologia são micro-organismos, são bactérias, fungos, né? Então, a gente precisa de um lugar estéril para fazer a coleta, porque se o material ele já tá contaminado, você coleta a sua amostra aqui, como que eu vou saber o que cresceu, o que tá dentro do tubo, que não tá estéril, com o que tá dentro, tá no animal?
né? Então é bem complicado. Então eu gosto bastante dele, sempre falo pros clínicos que se não tiver material, não tem o swab com meia distort, só tem o swab estéreo, então passe e coloca aqui dentro, né? Pelo menos o swab tá estéreo, você passou no seu paciente, colocou o swab aqui dentro e manda pro laboratório que dá boa. Então a gente tem o nosso laminário, que o nosso laminário, ele é ou potinho de transportar lâmina também, tá? Então, normalmente, a gente, pelo menos, disponibiliza com as lâminas dentro para os clínicos veterinários poderem usar. E ele é interessante, daí as lâminas, né? A gente pode fazer citologia otológica, citologia vaginal, citologia diagnóstica, enfim, né? Ele não serve para mandar pelo para cultura fúngica, tá? Porque ele não é estéreo, ok? E é sempre interessante pra gente, eu tá abordando aqui, que sempre quando você for fazer a cito, tá? A citodiagnóstico, então o coletor de um nódulo lá, colocou aqui dentro, antes de mandar pro laboratório, deixa o frasquinho aberto, tá? Daí quando o laboratório chegar, o motoboy chegar, você tampa o frasquinho e entrega pra ele. Por quê? Porque quando, por exemplo, dias que tá muito calor, esse potinho ele fica fechado, ele acaba abafando as lâminas que estão aqui dentro. E quando você abafa as lâminas ou tenta deixar um ambiente meio quente aqui dentro, as células acabam explodindo. E daí quando chega pra gente, as células estão todas rompidas e acaba dando um diagnóstico inconclusivo para tua amostra, né, para as tuas lâminas. Então sempre deixa ela respirando, deixa ela assim. O que dá para fazer também, se você tiver panótico dentro da sua clínica, faz a imersão das lâminas no primeiro do panótico depois de esperar elas secarem, tá? Porque senão o material vai desgrudar da lâmina. Então, cora a primeira, que ela vai fixar esse material e as lâminas duram por um bom tempo ali na sua bancada. Só lembra sempre de deixar o potinho respirando. E a gente tem também os nossos swabs, que pode ser swab com meio de Stuart ou swab sem meio, tá? Swab sem meio, a gente tem algumas utilidades. Dá para você coletar material para cultura bacteriana no swab sem meio? Dá, só não demora muito tempo para mandar pro laboratório, porque de acordo com o que vai passando, até no meio de Stuart, gente, de acordo com o que vai passando o tempo, essas bactérias elas vão morrer, porque elas não têm nutrientes, elas não têm oxigênio, elas não têm, né, o material necessário para elas continuarem sobrevivendo. Então não acha que você vai coletar no meio de Stuart e vai demorar 3 dias, uma semana para mandar pro laboratório e vai crescer bactéria, porque provavelmente não vai. Tá? Então, o nosso swab sem meio, ele tem várias utilidades, tá? Né? Desde passar no ouvido para cultura bacteriana, dá para passar em pele para cultura fúngica também. Para cultura fúngica não é tão interessante o swab. Na veterinária a gente usa mais pelos, mas dependendo se for malacésia, pode ser usado também, tá? E o meio de Stuart, ele não é um meio de cultura, tá? Ele é um meio de transporte. Então, ele serve para conservar o teu material ali até chegar no laboratório, tá? Então, ele é um meio de transporte e não um meio de cultura. Ele é bem interessante porque ele faz uma vedaçãozinha ali da tua amostra, até para não entrar ali em contato com o ambiente, acabar contaminando sua amostra. Eu acho ele bem interessante. Porém, que nem eu falei, dá para você passar tipo assim, não tem meio de Stuart aqui na clínica agora. Pode usar o swab sem meio e coloca no potinho universal, né? Para que a tua amostra fique bem conservada. E para finalizar, a gente tem esse frasquinho aqui, que a gente quase nunca usa no laboratório, mas é interessante eu comentar dele, porque a maioria dos clínicos não conhece, mas é um frasquinho para fazer hemocultura. Então, ele já vem como se fosse um enriquecimento para as bactérias aqui dentro, e você vai coletar o sangue, e claro que tem todo um protocolo, uma técnica para você fazer a cultura de sangue para hemocultura. Só que eu achei interessante porque sempre quando você for pensar em hemocultura, você vai lembrar que tem um frasquinho específico para fazer essa coleta, tá bom? Daí você coloca o sangue aqui dentro, esse sangue ele vai ficar preservado, as bactérias, se estiver dentro do sangue do paciente, elas vão ficar preservadas até chegar ao laboratório e a gente conseguir fazer a cultura, ok? Então, gente, esse foi um breve resumo. Tentei deixar um pouco mais específico, mas também o mais claro possível para vocês entenderem, né? E para vocês usarem na rotina. E até esses vídeos que a gente vai postar é interessante porque, assim,
né, tô com uma situação, me deu dúvida, me deu um branco, pega o vídeo, tem 15 minutinhos, você consegue assistir rapidinho e consegue resolver o seu problema. Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato conosco, nós temos Instagram, WhatsApp, Facebook, temos o site também, então entre em contato conosco que nós vamos estar respondendo as suas dúvidas. Essas nossas redes sociais vão estar aqui embaixo, tá? Então, só dá uma olhadinha ali e mandar mensagem que a gente vai tentar te responder e te ajudar da melhor forma possível. É isso, beijos, até a próxima.